Fernando Diniz demitido? Eu acho que no dia de hoje o que você vai mais escutar é essa pergunta. Mas afinal, demitir o treinador Fernando Diniz do Vasco da Gama é a solução? Você acha que contratar outro treinador nesse exato momento, faltando menos de 20 dias para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, é a solução? Se você acha, deixe sua opinião aqui nos comentários do porquê. Fato é que não. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, não vai demitir o treinador Fernando Diniz nesse exato momento. Pode ser que a partir de uma derrota na sexta-feira contra o Internacional, aí sim o presidente do Vasco demitiria o treinador vascaíno. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente, não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Sei que o momento não tá legal, mas você ajuda o nosso conteúdo. Falta uma pessoa pra chegar na marca de 24.160 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a situação Fernando Diniz. Eu acho que no dia de hoje, nessa segunda-feira, o que vai mais falar na mídia é sobre Fernando Diniz. E vamos lá, segundo informações do NTV, do NT Vascaínos, é o seguinte: após mais uma derrota do Vasco da Gama, sendo a quinta consecutiva no campeonato, desta vez para o Bahia, o clima ficou mais uma vez tenso no vestiário vascaíno. Fernando Diniz chegou a sugerir colocar o cargo de treinador à disposição, caso a diretoria vascaína entendesse que ele e sua comissão técnica fossem um problema da falta de rendimento do elenco vascaíno. Então, Fernando Diniz sugeriu ali pro Pedrinho, a Dirma Lopes, de que, ó, se o problema é eu e minha comissão técnica, eu meto o pé, eu vou embora. O que foi rechaçado de imediato pelo presidente do Vasco, cobranças foram feitas ao elenco, desempenho, comportamento e mentalidade de alguns atletas foram pauta mais uma vez, porque no jogo passado do Vasco contra o Grêmio, o presidente Pedrinho já cobrou os jogadores. Nos bastidores, pessoal, muitos já admitem um racha no elenco, embora isso tenha sido negado pelo treinador Fernando Diniz na coletiva de ontem, no dia 23. O Diniz, ele gosta de prestígio com a diretoria, né? Ele gosta do prestígio com a diretoria do Vasco e tem o respaldo do presidente Pedrinho, que gosta do treinador. Porém, o clima ruim dentro do vestiário vascaíno, juntando 5 derrotas seguidas, deixa o treinador muito pressionado no comando do Vasco para o próximo jogo contra o Internacional na sexta-feira, no dia 28, dentro de São Januário. Apuração dada pelo Léo do NT Vascaínos e também pelo NT Vascaínos, tá? Uma informação super importante para o torcedor saber sobre essa situação do Vasco. O Vasco vai jogar sexta-feira contra o Internacional muito pressionado, capaz de que o Vasco perder para o Inter é demitir, tá, o Fernando Diniz. Muito provavelmente ele vai ser demitido, ou então, talvez, vão esperar o jogo contra o Mirassol, não sei, não faço ideia, mas fato é que o Fernando Diniz, ele sim, está muito pressionado nos bastidores do Vasco da Gama, e a qualquer momento, caso aconteça alguma coisa, ele pode ser sim demitido, tá? Fato é esse. E cara, pra você ter noção, né? O Vasco tá com 5 derrotas seguidas. Depois de um embalo que o Vasco tava de 12 jogos, perdendo um só, agora o Vasco vem um embalo de jogos negativos. O Vasco perdeu 2 jogos dentro de São Januário, um pro São Paulo de 2-0 e outro pro Juventude de 3-1. E sabe qual é o problema? Se você for pegar esses 5 jogos que o Vasco jogou e perdeu merecidamente, eu acho que o melhor jogo que o Vasco jogou aí foi contra o São Paulo, que a gente perdeu muito gol naquele jogo, né? E no segundo tempo, o Fernando Diniz fez besteira no time do Vasco. Você pode ver aí, o Vasco, ele marcou um gol, pessoal. Um gol nos últimos 5 jogos. E aí, se for contar, o Vasco tomou 3 do Botafogo, 2 do São Paulo, só aí são 5. Mais 3 do Juventude, 8. Mais 2 do Grêmio, 10. Mais 1 do Bahia, 11. O Vasco tomou 11 jogos e fez um gol, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. São números horrorosos.
são números muito ruins. E qual é a explicação disso? Será se realmente a culpa é do treinador Fernando Diniz ou é do elenco vascaíno que não quer nada com a vida? Que estão com uma soberba lá em cima. Eu acho que os aplausos após a partida contra o São Paulo, tá aí o resultado. A gente não tem que aplaudir esses jogadores não, pessoal. Por mais que a gente estava muito bem, 12 jogos, uma derrota somente pro Palmeiras, a gente não tem que aplaudir ninguém não. Eles estão fazendo mais que a obrigação deles, eles estão ganhando pra isso, não tem que aplaudir não. Entendeu? Fato é esse. E a situação do Vasco agora que a gente se encontra é essa. É uma situação muito complicada. E aí, pra você que acha que o Fernando Diniz é o super culpado, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você demite o treinador Fernando Diniz no dia de hoje? Quem você contrataria, tá? Eu vou gravar um próximo vídeo com alguns treinadores livres do mercado pra talvez substituir o Fernando Diniz, pode ser, né? Caso o Diniz aí caia do comando técnico do Vasco. E se pra você que acredita que o Fernando Diniz não é o culpado, olha esses números. O Diniz, desde que chegou no Vasco da Gama, nessa última passagem que tá agora, né? 36 jogos ele fez, 12 vitórias, 14 derrotas, 10 empates. O Fernando Diniz, nesse exato momento, ele tem 42% de aproveitamento no comando técnico do Vasco da Gama. Com todo respeito, mas esse aproveitamento é vergonhoso. O Fernando Diniz não faz um bom trabalho no Vasco da Gama. Por mais que o Vasco tava aí 12 jogos sem perder antes dessas 5 derrotas, o Fernando Diniz, ele tava... A gente via melhora no elenco do Vasco, o Vasco tava voltando realmente a vencer, o Diniz tava criando, né, uma credibilidade com o torcedor vascaíno, e aí tudo foi por água abaixo, mas antes disso, dessa sequência do Vasco positiva, antes dessa negativa agora, o Diniz não tava fazendo bom trabalho no Vasco. O Diniz, inclusive, tinha aproveitamentos ali a níveis de Álvaro Pacheco, de Maurício Barbieri, pra vocês terem noção. Entendeu? Então, cara, eu não sei quem é realmente o culpado, eu não sei se é o Fernando Diniz, eu não sei se realmente é os jogadores que não querem nada com a vida, com a soberba lá em cima, ninguém jogando nada, ninguém no Vasco tá jogando nada. O único que salva ali é o Ryan. O único que salva ali é o Ryan. Talvez o Barros, que tenta alguma coisa ali também na volância. Talvez o Cueixa também, que jogou bem no dia de ontem. Você tira ali 3 jogadores, 4 no máximo. Que a gente vê que tá se esforçando pelo menos. De resto, meu irmão, parece um bando em campo. Parece de jogadores perdidos dentro de campo com a camisa do Vasco. E é inacreditável, tá? É inacreditável. E aí, pra você que tá curioso pra saber como que tá a classificação, o alerta tá ligado no Vasco da Gama. Se a gente tinha talvez o objetivo de chegar na pré-Libertadores, agora o foco do Vasco é não ser rebaixado. O Vasco precisa de 3 pontos, o Vasco precisa de uma vitória pra ficar livre. Mas, sabe, a situação do Vasco é tão complicada que, pra você ter noção, tá complicado o Vasco fazer 3 pontos, pô. Tá complicado. Tá complicado. Tem um próximo jogo contra o Internacional, mas a gente não faz a mínima ideia se o Vasco vai vencer o Internacional, se tem capacidade dentro de São Januário. E aí você imagina o Vasco não vence, a situação que ia ser lá no São Januário. Enfim, olha aí. A tabela do Brasileirão, ela tá nesse exato momento assim, tá? Assim, nesse exato momento, hoje, ainda tem 2 jogos, perdão. Mirassol contra o Ceará, Internacional contra o Santos, né? Então, 2 jogos ali que importa, tá? Os 2 jogos importam, na verdade, pro Vasco. Por quê? Porque o Vasco, nesse exato momento, tá em 13º lugar, com 42 pontos. O Ceará tá logo atrás, com 42 também. Então, se o Ceará vencer hoje, ele já passa o Vasco, e aí o Vasco vai pra 14ª colocação. Aí, se o Ceará faz 1 ponto, empata com o Mirassol, né? Que eu acho muito difícil, acho que o Mirassol vai vencer, mas vai que aconteça também, né? O Vasco, ele vai descer de posição de qualquer maneira. O Ceará pontuando, qualquer pontuação hoje, o Vasco já desce pra 14º. E aí, se o Internacional vencer o Santos hoje também, o Vasco vai descer para 15º. O Vasco já cola ali no Santos, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento. Olha essa situação do Vasco da Gama, gente. Olha essa situação do Vasco da Gama.
Um clube que talvez estava com o objetivo de chegar numa pré-Libertadores, até porque não tá difícil. Não tava difícil. Para vocês terem noção, o Vasco vencendo os 2 jogos dentro de casa, nesses últimos 5 jogos, o Vasco hoje estaria ali com 48 pontos. O Vasco estaria aqui, ó, junto com o São Paulo em 8º lugar. Mas não. Como esse elenco do Vasco é incompetente, o Vasco hoje ele tá ali, ó, com toda a situação muito complicada. Daqui menos de 20 dias, a gente vai jogar uma semifinal de Copa do Brasil contra o nosso rival que tá numa excelente fase, que é o Fluminense. O papel se inverteu. O Vasco foi para uma péssima fase e o Fluminense foi para uma boa fase. E logo na hora que não era para acontecer, né? Se fosse hoje para trocar comigo, eu falar assim, pô, João, você quer que o Vasco fique num bom momento antes ou agora? Eu escolheria, obviamente, agora, porque falta 20 dias aí, 15, 16 dias aí pra semifinal da Copa do Brasil. Então, gente, o Inter vencendo hoje também, ele passa o Vasco. Entendeu? Ele passa o Vasco. E aí vai pra 43 pontos, o Vasco tem a chance de terminar essa rodada. Claro, os resultados são muito difíceis, mas de ficar na 15ª posição, colado ali no Santos, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então, pessoal, a próxima partida do Vasco é obrigação vencer. E se não vencer, eu não sei o que vai ser, não. Vasco joga contra o Internacional sexta-feira, 7h30 da noite, no São Januário. Precisa vencer. Enquanto isso, o Santos joga contra o Sport. Provavelmente o Santos vai pontuar. E aí o Santos vai para 40 pontos. Então você imagina um cenário de que o Vasco perde para o Inter, o Santos ganha do Sport, o Vasco fica a 2 pontos da zona de rebaixamento. Se o Santos não vencer hoje, né? Porque tem essa chance se o Santos não vencer hoje. Você imagina. E enquanto o Vitória joga contra o Mirassol. Jogo difícil? É, mas o próximo jogo é Vasco contra o Mirassol no São Januário. O Vasco tem 2 jogos dentro de casa. Só depende desses jogadores. Pode ter certeza absoluta que a torcida vai apoiar. Vai apoiar porque a torcida do Vasco é maluca. Mas fato é vergonhoso. É vergonhoso. Enquanto isso, você fica vendo aqui também que o Santos joga fora de casa contra o Juventude. Eu acho difícil o Santos vencer. O Inter joga fora contra o São Paulo. Eu acho difícil o Internacional vencer também. Enfim, gente, muito complicado. A situação que esses jogadores colocaram o Vasco da Gama. É isso, pessoal, é um vídeo de mais ou menos um desabafo meu, porque realmente a situação do Vasco ela é ridícula, é completamente um desastre. A realidade é essa. A gente tava vivendo num momento, pô, muito maneiro, muito legal, e aí do nada vai tudo assim, ó, por água abaixo. No estalar de dedos, vai tudo por água abaixo. E parece ser, cara, parece um cenário de filme. A realidade é essa. Parece um cenário de filme, mas é um filme de terror, né? O que o torcedor vascaíno passa. A gente tava, pô, caraca, sonhando talvez chegar numa pré-Libertadores, uma Libertadores direto, chegar na semifinal da Copa do Brasil confiante, mas não. Esse elenco do Vasco da Gama, que eu não posso falar a palavra que eu acho deles, né? Conseguem fazer tudo ao contrário. E aí o Vasco chega totalmente pressionado na semifinal, com uma possibilidade gigante aqui de ser rebaixado, se demole. O Vasco tem tudo na mão. Tem que ganhar sexta-feira. Se ganhar sexta-feira, fizer ali 45 pontos, o Vasco não vai ser rebaixado. Agora, tu imagina o cenário que o Vasco perde sexta-feira pro Inter e vai ter que decidir vida ou morte contra o Mirassol dentro de São Januário. A gente sabe que o time do Mirassol é muito perigoso e muito organizado. Tu imagina o cenário. Por quê? Porque o último jogo o Vasco não vence. Fora de casa contra o Atlético Mineiro. Tu acha que o Vasco vai vencer? Não vai vencer. Enfim, gente, é isso. Deixa seu like aí, se inscreve no canal que é importante. Sei que o momento do Vasco não tá maneiro, mas enfim, tá? Esse é o único vídeo do dia de hoje. Eu vou soltar mais um shorts aí daqui a pouco pra vocês, né? Lá de tarde, umas 5, 6 horas. E aí vocês assistem também, deixa o like, acompanha a gente aí. Amanhã mais novidade do Vasco, ou surgindo uma novidade muito urgente aí, eu trago um vídeo pra vocês. Mas eu estou muito abalado, eu tô triste, ontem não teve live pós-jogo porque eu fiquei muito chateado. Então é isso, tá?
Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas. E nem vou falar aquela palavra lá porque tá dando azar agora. Tamo junto, saudações vascaínas, galera.